Era uma noite fria de inverno quando tudo começou. Eu estava voltando para casa após uma longa jornada de trabalho. O vento cortante e a neve que caía suavemente criavam um cenário quase surreal. Minha mente estava cansada, mas meu coração estava pesado por um motivo que eu não conseguia explicar. Talvez fosse o silêncio da estrada deserta, ou talvez a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Eu sempre fui uma pessoa de fé. Cresci em uma família religiosa, onde acreditávamos que Deus estava sempre conosco, nos protegendo. Mas naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, senti uma dúvida pairando sobre mim. Era como se o medo estivesse tentando corroer minha crença, e eu não sabia por quê. Foi então que vi algo à beira da estrada. A princípio, pensei que fosse um animal, mas ao me aproximar, percebi que era uma pessoa, uma mulher, vestida com roupas brancas e finas, completamente inadequadas para o clima gelado. Ela estava parada, olhando fixamente para mim, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Parei o carro e perguntei se ela precisava de ajuda. Ela não respondeu, apenas continuou me encarando. Seus olhos eram profundos, quase hipnóticos, e eu senti um frio percorrer minha espinha. Algo nela não parecia humano. "Você está bem?" Perguntei novamente, tentando manter a calma. Ela finalmente falou, mas sua voz era como um sussurro distante, como se viesse de outro mundo. "Preciso chegar em casa", ela disse apontando para uma direção na estrada. Hesitei por um momento, mas decidi ajudá-la. Ela entrou no carro e imediatamente o ar dentro do veículo ficou gelado. Tentei puxar conversa, mas ela não respondia. Apenas olhava pela janela, como se estivesse em transe. Conforme dirigia, comecei a notar coisas estranhas. A estrada parecia mais longa do que eu lembrava, e as luzes dos postes pareciam piscar de forma irregular. O silêncio no carro era opressivo, e eu sentia que algo estava errado. Olhei pelo retrovisor e vi que a mulher não refletia nele. Meu coração acelerou, mas tentei me convencer de que era apenas minha imaginação. "Qual é o seu nome?" perguntei, tentando quebrar o gelo. Ela virou lentamente o rosto para mim e sussurrou: "Você não precisa saber meu nome. Apenas me leve para casa." Sua voz ecoou em minha mente, e eu senti uma onda de medo tomar conta de mim. Decidi me concentrar na estrada, mas, de repente, o carro começou a falhar. As luzes do painel piscaram e o motor morreu. Parei no acostamento, completamente no escuro. "O que está acontecendo?" perguntei, olhando para ela. Ela não respondeu. Apenas abriu a porta e saiu do carro. Eu a segui, chamando por ela, mas ela continuou andando em direção a uma casa que eu não tinha notado antes. Era uma construção antiga, com janelas quebradas e uma atmosfera sombria. "Espere!" gritei, mas ela entrou na casa sem olhar para trás. Hesitei por um momento, mas algo me puxou para dentro. A casa estava escura e fria, e o ar cheirava a mofo e decadência. Chamei por ela, mas não houve resposta. Foi então que ouvi um som vindo do porão. Era como um sussurro, mas não conseguia entender o que dizia. Com o coração batendo forte, peguei minha lanterna e desci as escadas. O porão estava úmido e cheio de teias de aranha. No centro da sala, havia um círculo desenhado no chão, com velas apagadas ao redor. No meio do círculo estava a mulher, de joelhos, com os olhos fechados. "O que você está fazendo?" perguntei, tentando manter a calma. Ela abriu os olhos e olhou diretamente para mim. Seus olhos agora eram completamente negros, e sua voz ecoou na sala. "Você trouxe fé, mas trouxe medo também. Agora é hora de escolher." Senti uma força invisível me puxando para o círculo. Tentei lutar, mas era como se minhas pernas não me obedecessem. Quando entrei no círculo, uma luz brilhante surgiu ao meu redor, e ouvi vozes sussurrando em minha mente. Eram vozes de pessoas que eu não conhecia, mas que pareciam sofrer. "Escolha!" A voz da mulher ecoou novamente. "Entre a fé e o medo, qual você escolhe?" Foi então que entendi. Aquela mulher não era humana. Ela era uma entidade, um teste para minha alma. Eu podia escolher acreditar em minha fé e enfrentar o medo, ou deixar que o medo me consumisse. Fechei os olhos e comecei a rezar. Minhas palavras ecoaram na sala, e a luz ao meu redor ficou mais forte. Senti uma paz tomar conta de mim, e as vozes sussurrantes começaram a desaparecer.
Quando abri os olhos, a mulher havia sumido e eu estava sozinho no porão. Saí da casa e voltei para o carro. Desta vez, ele ligou sem problemas. Olhei para a casa pela última vez e vi que ela estava em ruínas, como se tivesse sido abandonada há décadas. Desde aquela noite, nunca mais fui o mesmo. Aprendi que a fé e o medo são dois lados da mesma moeda e que às vezes precisamos enfrentar o desconhecido para encontrar nossa verdadeira força. A mulher de branco nunca mais apareceu, mas sei que ela está lá, esperando pelo próximo que cruzar seu caminho. Era uma noite chuvosa e eu estava cansado depois de um longo dia de trabalho. O ônibus estava quase vazio, apenas algumas pessoas dispersas pelos assentos. Eu sentei no fundo, perto da janela, e coloquei os fones de ouvido para tentar relaxar. A viagem seria longa e eu mal podia esperar para chegar em casa. Tudo parecia normal até que o ônibus parou em um ponto escuro e isolado. Uma mulher entrou. Ela estava vestida com um casaco preto e um chapéu que cobria parte do rosto. Algo nela me chamou a atenção, mas não consegui dizer o quê. Ela sentou-se bem na frente, de costas para mim, e o ônibus continuou seu trajeto. Minha mente começou a divagar e eu quase adormeci, mas algo me fez acordar subitamente. Era uma sensação estranha, como se alguém estivesse me observando. Olhei ao redor, mas ninguém parecia estar prestando atenção em mim. Foi então que percebi. A mulher de casaco preto estava olhando para mim pelo reflexo da janela. Seus olhos eram escuros e vazios, como se não tivessem alma. Eu senti um frio percorrer minha espinha e rapidamente desviei o olhar. Tentei me convencer de que era apenas minha imaginação, mas a sensação de que algo estava errado não me deixava. O ônibus continuou a andar e eu comecei a notar coisas estranhas. As luzes internas piscavam de vez em quando e o motorista parecia não se importar. As outras pessoas no ônibus estavam completamente imóveis, como se fossem estátuas. Eu olhei para o relógio e vi que já passava da meia-noite. Como a viagem tinha demorado tanto, foi então que decidi olhar para trás. Eu não sei porquê, mas algo me puxou para fazer isso. Quando me virei, vi que o ônibus estava vazio, exceto pela mulher de casaco preto. Ela estava agora sentada bem atrás de mim, com os olhos fixos em mim. Seu rosto estava pálido e distorcido, como se não fosse humano. Meu coração acelerou e eu senti uma onda de puro terror. Tentei me levantar, mas minhas pernas não respondiam. A mulher começou a se mover em minha direção, lentamente, como se estivesse flutuando. Eu gritei, mas ninguém parecia me ouvir. O motorista continuava dirigindo, completamente alheio ao que estava acontecendo. Quando ela chegou perto de mim, sussurrou algo em uma língua que eu não entendia. Sua voz era rouca e gutural, como se viesse de outro mundo. Eu fechei os olhos e comecei a rezar, tentando me proteger de qualquer maneira possível. De repente, o ônibus parou bruscamente e eu caí no chão. Quando me levantei, a mulher havia desaparecido e o ônibus estava cheio de pessoas novamente. Todos pareciam normais, como se nada tivesse acontecido. O motorista anunciou que havíamos chegado ao ponto final. Eu desci do ônibus, ainda tremendo, e olhei para trás pela última vez. A mulher de casaco preto estava lá, parada na janela, com um sorriso sinistro no rosto. Ela acenou para mim e eu corri para casa o mais rápido que pude. Desde aquela noite, nunca mais peguei o ônibus noturno. Mas às vezes, quando estou sozinho no escuro, sinto que ela ainda está me observando, esperando pelo momento certo para aparecer novamente. E eu sei que se um dia eu olhar para trás, ela estará lá, pronta para me levar para um lugar de onde nunca voltarei. Era uma manhã comum, ou pelo menos deveria ser. Eu estava atrasado para o trabalho, como de costume, e corri para pegar o ônibus que passava em frente ao meu prédio. O dia estava nublado, com uma leve garoa que molhava as calçadas e deixava o ar úmido e frio. Mal sabia eu que aquela seria a manhã que mudaria minha vida para sempre. Enquanto esperava no ponto de ônibus, reparei em um homem sentado no banco ao lado. Ele estava vestido de forma simples, com um casaco marrom e um chapéu que cobria parte do rosto. Algo nele me chamou a atenção, mas não consegui dizer o quê. Ele parecia estar olhando fixamente para mim, mas sempre que eu tentava encará-lo, ele desviava o olhar. O ônibus chegou e eu entrei, sentando-me no fundo.
O homem do chapéu também entrou, mas sentou-se bem na frente. Durante o trajeto, eu senti uma sensação estranha, como se algo estivesse prestes a acontecer. Tentei me concentrar no meu celular, mas não conseguia tirar os olhos daquele homem. Foi então que o ônibus parou em um semáforo e eu vi uma cena que me deixou em choque. Um carro desgovernado vinha em alta velocidade, prestes a bater no ônibus. Eu gritei, mas ninguém parecia notar. No último segundo, o motorista do ônibus conseguiu desviar e o carro passou raspando, batendo em um poste. O susto foi grande e todos no ônibus começaram a falar ao mesmo tempo. Eu olhei para o homem do chapéu e ele estava me encarando novamente. Desta vez ele sorriu e acenou para mim, como se soubesse algo que eu não sabia. O ônibus continuou o trajeto e eu desci no meu ponto habitual. Enquanto caminhava para o trabalho, não conseguia tirar a cena da minha cabeça. O que teria acontecido se o motorista não tivesse desviado a tempo? Eu poderia ter morrido ali, naquela manhã comum. No final do dia, decidi voltar para casa a pé, precisando de um tempo para pensar. Foi então que vi o homem do chapéu novamente. Ele estava parado em frente a um café, olhando para mim. Desta vez, eu não resisti e fui até ele. "Quem é você?" perguntei, tentando manter a calma. Ele sorriu novamente e respondeu: "Sou apenas um mensageiro. Hoje foi o dia em que o destino decidiu que você ainda tem uma missão a cumprir." Antes que eu pudesse responder, ele se virou e começou a caminhar. Tentei segui-lo, mas ele desapareceu em uma esquina, como se nunca tivesse existido. Desde aquela manhã, minha vida mudou. Passei a valorizar cada momento, cada detalhe, sabendo que há algo maior guiando nossos passos. E sempre que me sinto perdido, lembro daquele homem do chapéu e do dia em que o destino me salvou da morte. Era uma noite como qualquer outra. Eu estava sozinho em casa, aproveitando o silêncio após um dia cansativo. O vento batia levemente nas janelas e a única luz vinha da tela da televisão, que passava um filme antigo em volume baixo. Tudo parecia calmo, até que comecei a sentir aquela sensação estranha, como se alguém estivesse me observando. No início, tentei ignorar. Pensei que fosse apenas minha imaginação, alimentada pelo filme de suspense que eu estava assistindo. Mas conforme os minutos passavam, a sensação só aumentava. Era como se houvesse um par de olhos fixos em mim, escondidos nas sombras do cômodo. Levantei-me para verificar as janelas, pensando que poderia ser algum vizinho ou um animal do lado de fora. As cortinas estavam fechadas e não havia nada de anormal. Mesmo assim, a sensação persistia. Decidi então verificar a casa inteira, quarto por quarto, para garantir que estava sozinho. No corredor, as luzes pareciam mais fracas do que o normal e o ar estava gelado. Eu me sentia como se estivesse sendo seguido, mas toda vez que me virava, não havia ninguém lá. Cheguei ao quarto dos fundos, onde a sensação era mais forte. A porta estava entreaberta e eu podia jurar que a havia deixado fechada. Com o coração acelerado, empurrei a porta lentamente. O quarto estava escuro, mas eu conseguia ver os contornos dos móveis. Foi então que ouvi um som baixo, como um sussurro vindo do armário. Meus instintos gritavam para eu sair dali, mas a curiosidade era mais forte. Abri o armário de uma vez e lá estava. Um par de olhos brilhantes me encarando no escuro. Eu gritei e recuei, tropeçando e caindo no chão. Quando me levantei, o armário estava vazio e os olhos haviam desaparecido. Corri para a sala tentando me acalmar. Decidi ligar para um amigo, mas o telefone não tinha sinal. A televisão, que antes passava o filme, agora só mostrava estática. Foi então que ouvi passos vindo do corredor. Eram lentos e arrastados, como se alguém estivesse se arrastando pelo chão. Peguei uma faca da cozinha e me preparei para enfrentar o que quer que estivesse na minha casa. Os passos pararam na porta da sala e eu pude ver uma sombra se movendo do lado de fora. A porta começou a se abrir lentamente e eu segurei a faca com mais força. Quando a porta se abriu completamente, não havia ninguém lá. A sensação de ser observado havia sumido e a casa parecia normal novamente. Mas no chão havia uma única pegada, molhada e suja, como se alguém tivesse entrado com os pés encharcados. Desde aquela noite, nunca mais me senti verdadeiramente sozinho em casa. Às vezes, ainda sinto aquela sensação de ser observado e os sons estranhos continuam a me assustar.
Mas o pior de tudo é saber que naquela noite, alguém ou algo realmente esteve lá, me espionando das sombras. Tudo começou em uma tarde comum. Eu estava no parque com meus 2 filhos, Clara e Pedro, aproveitando o sol quente de verão. Eles corriam pelo gramado, rindo e brincando, enquanto eu observava de um banco, feliz por ver a alegria estampada em seus rostos. Mas, em um instante, tudo mudou. Eu me virei por apenas alguns segundos para pegar uma garrafa de água na mochila. Quando olhei para frente novamente, eles haviam sumido. Não havia sinal de Clara e Pedro em lugar algum. Meu coração disparou e eu me levantei rapidamente, chamando por eles. Clara, Pedro, onde vocês estão? Gritei correndo pelo parque. Procurei em todos os lugares. Nos brinquedos, atrás das árvores, perto do lago. Nada. Eles simplesmente haviam desaparecido. Outras pessoas no parque notaram minha desesperança e começaram a me ajudar na busca, mas ninguém conseguia encontrá-los. Chamei a polícia e logo o parque estava cheio de agentes e voluntários procurando por meus filhos. As horas se arrastavam e o desespero só aumentava. Como 2 crianças podiam sumir assim, em plena luz do dia, sem deixar nenhum rastro? Foi então que algo estranho aconteceu. Enquanto eu estava sentado em um banco, chorando e rezando por um milagre, vi uma figura ao longe. Era uma mulher vestida de branco, com cabelos longos e negros. Ela estava parada perto de uma árvore, olhando fixamente para mim. Algo nela me chamou a atenção e eu me levantei para me aproximar. Você viu 2 crianças? Perguntei, esperando que ela pudesse me ajudar. Ela não respondeu, apenas apontou para uma área densa do parque, onde havia um pequeno bosque. Eu corri na direção que ela indicou, mas quando cheguei lá, não havia ninguém. Voltei para o banco e a mulher havia desaparecido. A noite caiu e a busca foi suspensa. Voltei para casa sozinho, com o coração pesado e a mente cheia de perguntas sem resposta. Como eu poderia explicar o que havia acontecido? Como eu poderia continuar vivendo sem meus filhos? Nos dias seguintes, o caso ganhou as manchetes dos jornais. Todo mundo queria saber o que havia acontecido com Clara e Pedro. A polícia investigou todas as possibilidades, mas não havia pistas concretas. Foi então que decidi voltar ao parque, na esperança de encontrar alguma resposta. Cheguei ao local ao amanhecer, quando ainda estava vazio. Caminhei até o bosque onde a mulher de branco havia me indicado. Lá, encontrei algo que me deixou em choque. Um pequeno brinquedo de Pedro, um carrinho que ele sempre carregava no bolso. Ele estava intacto, como se tivesse sido colocado ali recentemente. Foi então que ouvi uma voz sussurrando meu nome. Era suave e distante, como se viesse de outro mundo. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. A voz continuou, e eu a segui, entrando mais fundo no bosque. No meio das árvores vi uma luz brilhante. Era quente e convidativa, e eu senti uma paz que não sentia desde o desaparecimento dos meus filhos. Quando me aproximei, vi Clara e Pedro parados ali, sorrindo para mim. Mamãe, estamos bem, disse Clara, com uma voz que parecia ecoar. Tentei correr até eles, mas algo me impediu. Era como se houvesse uma barreira invisível entre nós. Eles acenaram para mim e, em seguida, desapareceram na luz. Desde aquele dia, nunca mais os vi. A polícia encerrou o caso, dizendo que não havia mais o que fazer. Mas eu sei que eles estão em algum lugar, em um lugar onde não posso alcançá-los. E às vezes, quando estou sozinho no parque, sinto que eles estão me observando, esperando pelo dia em que nos encontraremos novamente. Tudo começou quando me mudei para a pequena cidade de Cedar Hill. Eu estava em busca de um lugar tranquilo para recomeçar minha vida após um divórcio difícil. Foi então que encontrei a casa perfeita. Uma propriedade antiga, com um jardim grande e um preço incrivelmente baixo. O agente imobiliário me avisou que a casa estava desocupada há anos, mas eu não dei muita importância. Afinal, era exatamente o que eu precisava. No dia em que me mudei, percebi que a casa tinha uma atmosfera estranha. As paredes pareciam sussurrar e o ar estava sempre frio, mesmo nos dias mais quentes. Os vizinhos me olhavam com desconfiança, como se soubessem algo que eu não sabia. Tentei ignorar, mas logo comecei a notar coisas que não conseguia explicar. As portas se abriam e fechavam sozinhas, e eu ouvia passos no andar de cima.
mesmo sabendo que estava sozinho. À noite, os barulhos eram mais intensos. Era como se houvesse alguém andando pelos corredores, arrastando os pés no chão de madeira. Tentei me convencer de que era apenas o vento ou a casa se ajustando, mas no fundo sabia que algo estava errado. Foi então que descobri o porão. A porta estava trancada e eu não tinha a chave. Perguntei ao agente imobiliário sobre isso e ele ficou visivelmente desconfortável. É melhor deixar isso quieto, ele disse, evitando meu olhar. A casa tem uma história complicada, mas eu não podia deixar quieto. A curiosidade era mais forte e eu precisava saber o que havia naquela casa. Uma noite, decidi arrombar a porta do porão. O ar estava gelado e o cheiro de mofo era insuportável. Quando acendi a lanterna, vi que o porão estava cheio de caixas e móveis antigos, cobertos por uma espessa camada de poeira. No centro da sala, havia um círculo desenhado no chão, com velas apagadas ao redor. No meio do círculo, estava um baú antigo, trancado. Tentei abri-lo, mas não consegui. Foi então que ouvi um som vindo das escadas. Era como um sussurro, mas não conseguia entender o que dizia. Subi as escadas correndo, com o coração batendo forte. Quando cheguei ao andar de cima, vi uma figura parada no fim do corredor. Era uma mulher, vestida com roupas antigas, com os cabelos longos e negros. Ela estava de costas para mim, mas eu sabia que ela estava me observando. "Quem é você?" perguntei, tentando manter a calma. Ela se virou lentamente e eu vi que seu rosto estava completamente deformado, como se tivesse sido queimado. Ela abriu a boca para falar, mas só saiu um som gutural, como um grito abafado. Corri para o meu quarto e tranquei a porta, mas sabia que não adiantaria. A mulher estava lá, do lado de fora, batendo na porta com força. Eu podia ouvir sua respiração pesada e o cheiro de queimado enchia o ar. Foi então que percebi. A casa não estava desocupada. Ela nunca esteve. A mulher que eu vi era apenas uma das muitas almas presas ali, vítimas de algo terrível que aconteceu há muito tempo. No dia seguinte, decidi me mudar. Não importava o preço que eu tivesse que pagar. Eu não podia ficar naquela casa por mais uma noite. Mas mesmo longe dali, ainda sinto que ela me observa, esperando pelo dia em que eu volte.